Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 12. Fogo e cinzas. Adrian ainda segurava o copo de água, o olhar distante. Eu já ia perguntar no que ele tanto pensava quando alguém se aproximou por trás de nós. Nem eu, nem Adrian percebemos sua chegada de imediato. Notei seu rosto se tensionar por um instante, antes de suavizar ao reconhecer quem estava ali. Antes mesmo de nos virarmos, já sabíamos quem era. A simpatia na voz que nos cumprimentava era inconfundível. Era Edward Sterling, o anfitrião da festa, conhecido pelos programas de TV e pelas fotos na imprensa. Ele se aproximava com sua habitual habilidade em chamar atenção. Sempre sorridente e cheio de energia, como alguém que parece estar no centro das atenções sem fazer esforço. Sua presença era imponente, mas havia uma postura descontraída e amigável, o tipo de pessoa que todos notam, mesmo quando não está tentando ser notado. Então, estendi a mão e o cumprimentei com um sorriso amigável. Edward Sterling, que prazer finalmente te conhecer. Ele retribuiu com um sorriso e com um olhar amistoso, disse: O prazer é todo meu. Finalmente conhecendo o grande Adrian Blackwood e seu grande amigo e assistente, Crowley McAllister. Não pude deixar de notar que já conheceram a Evelyn. Adrian olhou para ele, acenando levemente com a cabeça. Sim, acabamos de nos encontrar, na verdade. Sua voz não demonstrava muito interesse, mas ele parecia civilizado, como sempre, cumprindo com a etiqueta social. Sterling sorriu com um brilho nos olhos, visivelmente satisfeito pela interação de Adrian com a mulher. Ele fez um gesto amplo, como se estivesse apresentando alguém que todos deveriam conhecer. Ah, Evelyn. Ela é praticamente da família. Ele riu suavemente. Ela faz parte do círculo íntimo de amigos, mas, ao contrário da maioria, realmente aproveita essas festas. A maioria das pessoas só vem por obrigação, sem se envolver de verdade, mas ela... Bem, ela tem um charme único. Adrian permaneceu em sua postura calma e reservada, como se a conversa fosse apenas mais uma troca de palavras necessárias para manter o ambiente agradável. Ele ouvia, mas sem muito envolvimento, apenas o suficiente para parecer educado. Enquanto Sterling falava animadamente sobre suas festas e sua vida social, o olhar de Adrian vagava, mais focado na bebida em suas mãos do que nas palavras que ele ouvia. Seu cansaço estava visível, e a atenção dispersa indicava que ele já começava a se desligar daquelas interações. Sterling logo percebeu que não teria um público muito receptivo ali. Deu um sorriso cortês e disse com sua habitual animação: Bom, vou deixá-los mais à vontade. Acabei de me lembrar de que prometi apresentar um amigo a alguns investidores. E acho que já passei tempo demais conversando, ele disse, gesticulando levemente antes de se despedir. Foi um prazer conhecê-los, senhores. Espero que aproveitem o restante da noite. E com isso, ele se afastou, desaparecendo rapidamente entre os outros convidados. O tempo passou sem que percebêssemos. A noite avançava e o salão foi mudando aos poucos. No início, o ambiente ainda estava animado, com grupos espalhados pelo espaço, conversas sobre negócios e elogios à festa ecoando pelo salão. As bandejas dos garçons circulavam sem parar, mantendo as taças sempre cheias, e a música suave preenchia os momentos de silêncio. Por volta das 10h30, a atmosfera já era um pouco mais descontraída. Algumas pessoas começavam a se soltar mais, aproveitando os últimos momentos da festa com conversas mais informais. As bebidas fluíam com menos rigidez, e risadas ocasionais se misturavam ao som ambiente. Alguns pares se arriscavam a dançar, enquanto outros preferiam continuar suas negociações ou simplesmente relaxar em sofás espalhados pelo salão. Já perto da meia-noite, a mudança era evidente. O horário do evento estava se encerrando e os convidados começavam a se dispersar. As conversas antes animadas se tornaram mais espaçadas,
e a música, que no início enchia o ambiente, foi sendo reduzida até desaparecer completamente. Os garçons circulavam recolhendo taças vazias e ajustando a disposição do salão, sinalizando discretamente que a noite estava chegando ao fim. À medida que as horas avançavam, os últimos convidados se dispersavam. Alguns se despediam de maneira calorosa, enquanto outros apenas saíam discretamente, sem chamar atenção. O salão, antes cheio, agora parecia amplo demais, com espaços vazios que não existiam no início da noite. Adrian, que já não fazia questão de disfarçar o cansaço, observava tudo de longe. A festa já não tinha mais brilho, e o clima de encerramento havia se instalado de vez. Estava claro que já era hora de ir. Por mais que Adrian tentasse se manter naquela postura fechada e distante, eu sabia que havia algo ali que não era exatamente ele. Ele não era de se divertir com facilidade, mas, de algum jeito, se permitiu um pouco de diversão naquela noite. Claro, não era diversão do tipo que todo mundo ali estava entendendo, mas, mesmo assim, ele deu uma risadinha. Não foi nada escandaloso, nada que chamasse atenção, mas foi uma risada, e isso para Adrian já era um grande passo. Evelyn, com aquele charme todo, conseguiu tirar a atenção dele, o que, para ser sincero, achei até um feito e tanto. Porque, convenhamos, era raro ver Adrian se deixando envolver por algo tão simples quanto um flerte. Não era sobre mistério, nem sobre alguma pista perdida em um caso que ele pudesse resolver. Não, era só um jogo bobo de palavras, uma provocação sutil, mas ela conseguiu prender a atenção dele, mesmo que só por um instante. Claro, ele passou o número dela para mim, como se fosse um favor. Mas foi engraçado ver ele se divertir com minhas provocações, mesmo que não quisesse admitir. No fim, acho que até ele se deu conta de que estava mais relaxado do que de costume. Depois de todo esse tempo se afundando em casos e na busca por respostas sobre Liz, de se esconder por trás daquela fachada impenetrável, foi bom ver que por alguns minutos ele deixou um pouco de lado o peso que carrega. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não duraria. O passado sempre volta, e ele, mais cedo ou mais tarde, vai cobrar o que é dele. Eu me peguei observando Adrian, seus olhos vagando sem rumo, como se estivesse perdido em algum lugar só dele. Estava quieto, como sempre, mas algo em sua postura me dizia que a noite estava chegando ao fim para ele. Com a bebida ainda na mão, mas sem realmente olhar para ela, parecia que sua mente já estava distante, em outro lugar. Enquanto os últimos convidados ainda circulavam pelo salão, Adrian e eu já estávamos a caminho da saída. O ambiente, antes vibrante, agora parecia esvaziado de vez. A música tinha sumido completamente, e os poucos risos que restavam se dissipavam no ar. De repente, um cheiro estranho começou a se misturar ao leve aroma dos pratos que restavam. No início, era sutil, mas logo se tornou impossível de ignorar. Adrian ergueu a cabeça, atento, e eu fiz o mesmo. Algo estava errado. Foi então que Evelyn surgiu apressada por um dos corredores laterais, com os olhos arregalados e a respiração curta. "Fogo!" disse ofegante. "Tá vindo do escritório? E se não me engano, ouvi alguém chamando por ajuda." "Onde exatamente?" Adrian perguntou, já se adiantando. "Não sei. Sai o mais rápido possível quando vi o fogo, mas está se espalhando rápido. Deve ter alguém preso lá." O aviso foi suficiente para que um burburinho tomasse conta da festa. Algumas pessoas começaram a se mover em direção à saída, mas ainda sem desespero. Adrian já estava em movimento antes mesmo de Evelyn terminar a frase, e eu fui atrás. O cheiro de fumaça se intensificava conforme avançávamos pelos corredores, e o calor crescia rápido. Quando passamos pelo escritório, a cena era assustadora. O fogo havia tomado quase todo o cômodo, consumindo as cortinas, os móveis e avançando pelas paredes, lançando labaredas que iluminavam o corredor com um brilho alaranjado. O calor era sufocante, e o ar carregado de fuligem arranhava a garganta. Mas não podíamos parar. Seguimos em frente. O fogo ainda não havia tomado aquele andar por completo, mas se alastrava. Quando dobramos o corredor, um calor intenso emanava das paredes, e a fumaça tornava a visão turva.
Tem alguém aí? Adrian gritou, tentando ter alguma resposta. Foi quando ouvimos os gritos. Alguém ajuda! Estamos presos aqui em cima! A voz abafada veio do andar de cima. Subimos as escadas rapidamente, desviando de fragmentos do forro que começavam a despencar do teto. O carpete sob nossos pés já estava quente e a fumaça tornava cada respiração mais difícil. Quando chegamos ao cômodo de onde veio o grito, Adrian tentou abrir a porta, mas estava emperrada. Se afastem da porta! Ele ordenou. Tentei girar a maçaneta, mas não cedeu. Adrian deu um passo para trás e forçou o ombro contra a madeira. Nada. Droga! O calor estava cada vez pior, e a fumaça deixou meus olhos ardendo. Adrian avançou novamente para tentar abrir a porta, mas agarrei seu braço. Espera! O fogo está piorando, Adrian. Tem muita fumaça já. Tossi, sentindo a garganta arranhar. Ele parou por um instante, avaliando a situação. Então, sem perder tempo, correu até um móvel próximo, onde havia um vaso de flores com água. Pegou a própria manga, molhou e cobriu a boca. Fiz o mesmo com a minha camisa. O cheiro de fumaça ainda impregnava tudo, mas, pelo menos, ajudava um pouco a respirar. De novo? Ele disse. Joguei meu peso contra a porta junto com ele. A madeira rangeu, cedeu um pouco e finalmente arrebentou, nos lançando para dentro junto com a fumaça. O quarto estava sufocante. No canto, a família estava encolhida. Um homem de meia idade, uma mulher que aparentava ser sua filha e um garoto que, pelo que parecia, estava no começo da adolescência. Vamos rápido! Puxei o garoto primeiro. O homem tentou se levantar, mas tropeçou, tossindo forte. A mulher o segurou, mas antes que conseguíssemos ajudar, um estalo fez todos olharem para cima. O teto cedeu. Partes do reboco desabaram com força e rachaduras começaram a se espalhar pelas paredes. As chamas avançavam pelo carpete, bloqueando a saída. O fogo agora consumia as cortinas e os móveis ao redor, lançando fagulhas incandescentes pelo ar. A saída! A mulher tentou dizer, mas o fogo já bloqueava o caminho. Adrian xingou baixinho e correu até a janela tentando abrir. Eu fui atrás dele, ajudando a forçar o vidro. Depois de alguns segundos de esforço, a janela finalmente cedeu. Aqui! Disse Adrian, respirando aliviado. A estrutura rangia mais uma vez, ameaçando desabar. Mas não podíamos parar. Quando olhei para fora, vi os bombeiros saindo do caminhão, acabando de chegar. Adrian, olha! Avisei, apontando para a cena lá fora. Com a janela agora aberta, Adrian gritou, ainda ofegante. Aqui! Estamos aqui! Os bombeiros rapidamente posicionaram uma escada para nos resgatar e começaram a subir para nos ajudar. Um dos bombeiros usou um extintor para conter as chamas próximas à janela, enquanto os outros se preparavam para nos retirar do local. Venham, rápido, um por vez! A mulher empurrou o garoto primeiro. Ele tremia e tossia, com os olhos arregalados de medo. Peguei você, o bombeiro disse, segurando-o com firmeza antes de ajudá-lo a descer. A mulher veio logo atrás, hesitante, com as roupas chamuscadas. Meu pai, disse, respirando com dificuldade, sua voz rouca e entrecortada pela tosse, olhando para o homem mais velho, que tentava se levantar. Adrian se abaixou e segurou o braço dele, tentando puxá-lo para cima. Vamos, eu te ajudo! O senhor tentou se erguer, mas suas pernas fraquejaram. O bombeiro se inclinou para dentro e estendeu a mão. Segura firme, vou te tirar daqui! Com o apoio de Adrian, o senhor conseguiu se firmar o suficiente para que o bombeiro o puxasse para fora. Lá embaixo, outro bombeiro o ajudou, conduzindo-o junto com sua filha e neto até as ambulâncias, onde foram imediatamente atendidos pelos paramédicos. Foi nesse momento que a estrutura rangeu de novo. O teto cedeu na parte oposta da sala e as chamas se intensificaram, devorando o resto do quarto. O fogo se espalhava para a parte superior da mansão, enquanto as sirenes ecoavam ao longe. Os bombeiros já estavam prontos, carregando mangueiras e equipamentos. Esse quarto não vai aguentar muito! Alguém alertou de fora. O teto rangeu mais uma vez, soltando mais faíscas. Precisamos afastar todo mundo daqui!
Um dos oficiais gritou enquanto outros corriam para controlar o incêndio. Vocês dois agora! O bombeiro avisou, apressando a gente. Adrian fez um gesto para eu ir antes. Vai, Crowley! Revirei os olhos. Se acha que vou te deixar por último, pode esquecer. Vai logo! Ele bufou, mas subiu primeiro. Assim que chegamos ao chão, o teto do quarto desabou completamente. Nos afastamos, ofegantes, enquanto os bombeiros continuavam seu trabalho. O cheiro de fumaça ainda estava impregnado nas roupas e o calor parecia grudar na pele. O suor escorria pelo meu rosto. O coração ainda batia acelerado. Olhei para Adrian. Nada mal para uma festa, hein? Falei, tentando quebrar o peso daquele clima tenso que ficou no ar. Ele suspirou. Só você para fazer piada agora. Sorri e ele deu de ombros, enquanto os bombeiros assumiam o controle da situação. Nesse momento, só conseguia pensar em uma coisa. O importante era que todos estavam vivos. Adrian continuava em silêncio, com o olhar fixo na mansão que desabava aos poucos, como se estivesse tentando absorver cada detalhe do que acontecia na frente da gente. Mesmo marcado pelo calor e pela fumaça, sua postura permanecia inabalável, e havia algo naquele silêncio que sugeria que ele enxergava mais do que qualquer um de nós seria capaz de perceber. Então ele disse, curioso, Crowley, muito curioso. O silêncio entre nós se estendeu por um momento. Adrian parecia refletir, como se estivesse tentando organizar seus pensamentos enquanto o caos se desenrolava ao nosso redor. Isso aconteceu rápido demais, murmurou com o olhar fixo nos escombros. Parecia questionar como algo assim podia ter começado de repente. Um incêndio do nada. O que pode ter causado isso? Será que foi mesmo um acidente? Mas, se não foi, por que alguém incendiaria a mansão dele, justo hoje? Suas palavras carregavam um peso que eu conhecia bem. Adrian raramente dizia algo sem propósito, e era evidente que ele já considerava possibilidades além do óbvio. Minha mente começou a trabalhar junto com a dele. Então você acha que alguém pode ter provocado o incêndio? Perguntei, tentando organizar meus próprios pensamentos. Ele não respondeu de imediato, mas o leve movimento de sua cabeça confirmou o que ambos estávamos pensando. Antes que pudéssemos continuar, Evelyn apareceu ao nosso lado. Ela parecia estar em estado de choque, com os olhos fixos na mansão e as mãos tremendo, como se ainda estivesse processando o que havia acontecido. Onde está o Edward? Perguntou, a voz baixa e instável. Adrian trocou um olhar comigo antes de voltar sua atenção para ela. A pergunta dela ressoou em mim. Eu sabia que aquilo era importante, mas a tentativa de qualquer raciocínio se afogava no ruído das sirenes dos bombeiros, que preenchiam o ar. A pergunta de Evelyn pairou no ar como um eco, ressoando no caos ao nosso redor. Adrian não respondeu de imediato. Ele olhou para a mansão, agora quase completamente tomada pelas chamas. Parecia pensar no que dizer, mas antes que pudesse, uma das vigas principais desabou com um estrondo ensurdecedor, levantando uma cortina de faíscas e poeira. Mas ele estava no salão. Não saiu com os outros? Perguntei, me esforçando para manter a voz firme, embora minha mente já começasse a desenhar o pior cenário possível. Evelyn balançou a cabeça, visivelmente angustiada. Eu não sei. Ninguém viu ele sair.